A minha ligação à informação desportiva começou quando eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos. Era da idade do meu filho Santiago. Eu ia para a casa de banho, sentava-me na sanita e literalmente fazia relatos de futebol sozinho. É aí que começa a minha ligação à informação desportiva. Não havia ninguém a ouvir, era só eu e a minha mãe que começava-me a chatear e tal. Oh, Francisco, e tal. E nessa altura só fazia relatos de futebol. Nessa altura, provavelmente, foi o momento em que eu fui menos isento, porque o Sporting jogava sempre e ganhava sempre nesses jogos. Mais tarde, depois, comecei a fazer informação noutras áreas. As minhas primeiras ligações à informação e à comunicação foram no âmbito da cultura, como numa rádio local, como produtor de teatro. Mas eu sempre gostei muito de desporto e com 12, 13 anos, perto da cidade onde eu morava, em Portugal, havia uma praia e eu com os meus amigos, tínhamos 12, 13 anos, íamos passar os fins de semana, acampávamos na praia e fazíamos, durante esse fim de semana, os Jogos Olímpicos na praia. Eu acompanhei desporto desde muito cedo, por educação, por formação. O meu pai jogava futebol, foi atleta de ping-pong, a minha mãe também, e desde muito miúdo, o desporto está na minha vida. Eu lembro perfeitamente nesses fins de semana, na praia, com aquelas... Íamos aos canaviais buscar as canas e fazíamos o aparelho do salto em altura, com as pedras fazíamos lançamento do peso, do disco, do dardo, fazíamos corridas na areia, que era um areal extenso, e portanto, desde aí, a minha ligação ao desporto. O meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, e eu acabei por trocar as voltas e jogar handball durante muitos anos. Foi a minha modalidade de eleição, foi o handball, embora eu tivesse praticado outras modalidades, mas oficialmente foi o handball. Ou seja, foi fácil, quando eu quis ser jornalista, foi fácil optar pela área do desporto. Aliás, eu hoje até podia contar aqui a minha história de entrada na RTP, mas não vale a pena, porque havemos ter outras oportunidades. Mas foi para o desporto porque eu queria ser jornalista desportivo. E nesse âmbito, na segunda parte da década de 80, depois de um percurso em rádios locais, acabei por ir parar a RTP e, passado uns anos, a Cecília já lá estava há 2 anos, salvo erro, estivemos naqueles que para nós, e já lá vamos com certeza chegar a essa conclusão, nos primeiros, embora a Cecília tenha colaborado indiretamente em Seul, estivemos nos Jogos de Barcelona 92, que para todos os efeitos são os Jogos da Mudança. A todos os níveis são os Jogos da Mudança. Eu depois ainda fiz Atlanta 96 com a Cecília, mas a seguir optei por outra área da informação e acabaram-se os Jogos Olímpicos. Mas basicamente, o Eugénio vai ter a oportunidade de moderar isto. O que nós pretendemos aqui, no fundo, acho eu, é que as pessoas possamos dar o máximo de informação possível sobre o que é uma cobertura jornalística nos Jogos Olímpicos, apimentada com algumas histórias engraçadas que faz todo o sentido contar, porque de facto são proporcionadas pelas relações que existem entre os jornalistas e a Organização Olímpica, que cria imensas dificuldades ao trabalho, logicamente por questões de segurança e por questões de... E, portanto, é um bocadinho isso que eu acho que se pretende desta conversa, e claro, objetivamente, já que temos aqui o homem da ética, a ética está diretamente ligada ao olimpismo. Eu costumo, às vezes, ouço às vezes as pessoas perguntarem onde é que está a ética do olimpismo, e eu digo que as coisas são a mesma, ou seja, a matriz do olimpismo é ética, e a ética é a definição pessoal de caráter, de estar bem na vida, connosco e com os outros.